E aí, beleza? A nave espacial interestelar Avalon pode ser vista viajando pelo espaço, indo em direção a um mundo colonizado chamado Homestead 2. Todos os seus compartimentos estão vazios e a nave está no piloto automático. Os 258 tripulantes e os 5.000 passageiros estão em hibernação. De repente, a nave atravessa um cinturão de asteroides que enfraquece seus escudos. A energia é desviada para o escudo principal, mas a nave está em rota de colisão com um asteroide gigante. O asteroide colide com a nave, causando várias falhas. A nave começa a se auto-reparar, mas um dos pods de hibernação é ativado. O passageiro que desperta é Jim Preston, um engenheiro mecânico. Seu pod se abre e um sistema automatizado auxilia em seu despertar, informando que ele passou 120 anos em animação suspensa e que a nave está a apenas 4 meses de Homestead 2. Ele é informado de que poderá aproveitar os aspectos luxuosos da nave nesse tempo. Jim recebe instruções sobre sua pulseira de identificação, sua cabine e as principais atividades que deve realizar antes da chegada ao planeta. Empolgado e nervoso para conhecer as pessoas na nave, ele se prepara, sai da cabine e entra em uma aula automatizada projetada para um grupo inteiro. Jim parece um pouco ansioso enquanto o holograma explica a situação na Terra, descrevendo-a como superpovoada, cara e superestimada. Ele é orientado a deixar suas perguntas para o final da aula, mas continua perguntando por que está sozinho ali. Ele percebe que o holograma não pode responder e decide procurar outras pessoas. Ele chega ao saguão principal da nave. Não há ninguém lá também, mas um balcão de informações automatizado se oferece para ajudar. Jim pede para falar com uma pessoa de verdade e é enviado para procurar um comissário, mas ao perceber que também não há ninguém, pede para falar com o capitão. Quando chega à ponte de comando, mesmo sem ter acesso para entrar, ele vê que nenhum dos tripulantes principais está acordado. Eventualmente, Jim vai até o observatório, onde descobre que a nave está, na verdade, há 90 anos de Homestead 2. Ele percebe que acordou muito cedo e corre de volta ao saguão para enviar uma mensagem à Terra perguntando o que fazer. O sistema de comunicações informa que a ligação cara para a Terra levaria aproximadamente 55 anos para receber uma resposta. Jim fica devastado. Ele anda pela nave e encontra o bar, onde vê outra pessoa. Ao conversar com o barman, algo parece estranho. Quando o barman vai buscar uma bebida, Jim percebe que ele é um androide chamado Arthur. Jim quer descobrir mais informações, mas nem consegue explicar ao androide como é possível estar lá antes do tempo. No dia seguinte, ele acorda em sua cabine e vai à cantina, onde percebe que a maioria dos itens do cardápio é reservada para passageiros da classe ouro. Ele toma seu café simples e tenta descobrir como consertar sua câmara de hibernação. Depois de reunir as ferramentas, consegue fazê-la funcionar e deita-se dentro do pod, mas nada acontece. Em seguida, decide usar as ferramentas para acessar as câmaras de hibernação da tripulação, mas também não funciona. Pequenas falhas ocorrem pela nave. Jim continua voltando ao bar para beber, mas principalmente para conversar com Arthur. O androide lhe dá conselhos que o convencem a invadir um dos quartos da classe ouro e tentar se divertir na nave. Jim experimenta todos os restaurantes, os jogos e o sistema de entretenimento, mas com o passar do tempo, sente-se ainda mais miserável por estar sozinho. Um dia, ele se embriaga e vaga pelos pods de hibernação, quando encontra uma câmara de descompressão com trajes para caminhadas espaciais. Jim veste um traje, vai até a câmara, puxa a alavanca e aperta o botão para abrir a porta. Do lado de fora, ele fica maravilhado com a vista. É o único humano consciente experimentando aquele momento no tempo. Jim solta os imãs de suas botas e flutua no espaço, sentindo-se devastado. Ele volta para dentro, tira o traje, mas retorna à câmara sem ele. Puxa a alavanca, pronto para acabar com tudo, mas muda de ideia no último momento, corre para dentro e escorrega em uma garrafa.
Jim se levanta e instantaneamente é atraído por uma mulher em um dos pods, chamada Aurora. Ele procura os arquivos dela no diretório e ouve sua entrevista de passageira, ficando encantado por ela. Mais tarde, ele é visto sentado ao lado do pod dela, ainda ouvindo suas entrevistas. No bar, ele está lendo alguns dos trabalhos dela e conversando com Arthur sobre sua escrita. Ele fica obcecado pela ironia de sua situação: ir para outro planeta em busca de uma vida melhor, acordar cedo e não chegar lá, encontrar a mulher perfeita e ela estar fora de alcance. Jim continua pensando nela e começa a ter a ideia de acordá-la também. Ele conversa sobre isso com o androide, mas Arthur não entende o dilema. Se ele acordá-la para seu próprio benefício, estaria prendendo-a ali com ele, condenando-a a morrer na nave. Jim decide não fazer isso a princípio, mas com o passar do tempo não consegue deixar a ideia de lado. Até que um dia ele muda de ideia. Ele vai ao pod dela e consegue ativá-lo. Enquanto ela desperta e passa pelo mesmo processo que ele passou, ele se esconde e volta para o seu quarto. Algum tempo depois, ele vai ao saguão principal esperando encontrá-la. E lá está ela, tão confusa quanto ele estava um ano atrás. Jim conta que eles são os únicos acordados e a leva ao observatório. Depois explica que não consegue acessar nem a tripulação, nem os comandos principais da nave. Aurora entra em pânico e quer voltar para o pod. Quando chegam até ele, Jim explica que não há equipamentos especiais na nave que possam ajudá-los a voltar à hibernação, efetivamente dizendo que estão presos ali. Eles voltam ao saguão e ele sugere que ela descanse, já que acabou de sair da hibernação. Ela sente pena dele por ter passado mais de um ano sozinho na nave. Jim volta ao bar, arrependido do que fez, e pede a Arthur para não contar a Aurora que ele foi o responsável por despertá-la. No dia seguinte, a Aurora acorda. Ela volta ao saguão e pergunta ao balcão de informações automatizado sobre os pods de hibernação. Jim se junta a ela e os dois vão tomar café da manhã. Enquanto saem, o balcão de informações apresenta algum tipo de falha. Na cantina, Aurora percebe que Jim tem comido o mesmo café da manhã por mais de um ano e compra para ele um dos menus da classe ouro. Eles conversam sobre a possibilidade de consertar os pods, mas, ao contrário de Jim, Aurora não está pronta para desistir. Ela busca informações na enfermaria, depois vasculha documentos de pesquisa e, eventualmente, tenta abrir as portas das câmaras de hibernação da tripulação. Jim percebe mais falhas pela nave. Algum tempo depois, Aurora lamenta sua vida na Avalon. Ela escreve, corre pela nave e nada na piscina, tornando-se cada vez mais consciente de sua situação. Ela vai à cantina para entrevistar Jim, pensando que a história dele pode ser interessante. Ela pergunta por que ele imigrou para a colônia. Jim responde com slogans da companhia primeiro, mas depois explica que esperava ser alguém no novo mundo, construir uma vida. Mais tarde, eles acabam no observatório e Aurora finalmente compartilha seu motivo para estar ali. Ao contrário dos outros passageiros na nave, ela tem um bilhete de ida e volta. Sua ideia era ir para Homestead 2, viver lá por um ano e voltar para a Terra para se tornar a primeira jornalista a fazer isso, escrevendo a maior história de todos os tempos. Aurora lentamente desiste de encontrar uma solução para o problema atual e Jim pensa em uma forma de animá-la. Ele a leva para dançar ao cinema e à quadra de basquete. Por último, a leva ao bar para conhecer Arthur. Ela relaxa por um momento, até lembrar da situação em que estão. Jim fica sozinho com o androide, sentindo-se péssimo pelo que fez com ela. Em seguida, ele é visto mexendo em algo e pouco depois, Aurora entra no observatório e encontra uma miniatura do edifício Chrysler que ele fez para ela. Algum tempo depois, eles têm um encontro no bar, jantam e compartilham histórias de suas vidas. Ela conta que seu pai morreu quando ela era adolescente. Depois do jantar, Jim leva Aurora para a câmara de descompressão e os dois vestem os trajes espaciais. Eles saem juntos para uma caminhada no espaço. Jim finalmente tem alguém para compartilhar essa experiência magnífica. Ele desativa os ímãs das botas e eles flutuam juntos no espaço. Eles voltam para dentro, se beijam imediatamente, vão para a cabine dele e dormem juntos. Logo depois, começam a viver como um casal. Aurora se muda para a cabine de Jim e escreve sobre sua vida na nave. Eles correm juntos, comem juntos e dormem juntos.
Jim explora mais a nave e descobre a área de hidroponia. Ele traz flores para a Aurora. Um dia, a nave passa por uma gigante vermelha e eles vão ao observatório para vê-la. É o aniversário de Aurora, então, mais tarde naquela noite, eles celebram em um dos muitos restaurantes da nave e depois no bar. Jim vai ao banheiro e prepara o anel que fez para a Aurora, enquanto ela fica no bar conversando com Arthur. O androide, sem saber que era segredo, conta para a Aurora que Jim a acordou de propósito. De repente, Jim volta e ela o confronta completamente incrédula. A Aurora sai correndo, furiosa e em pânico. Jim volta para sua cabine e encontra todas as coisas dela desaparecidas. No dia seguinte, ele a encontra na cantina, mas no momento em que tenta falar, ela foge. A Aurora está desesperada. Uma noite, ela vai até a cabine de Jim, socando e chutando ele, querendo matá-lo. Conversando com ela pelo intercomunicador, porque ela continua evitando-o, Jim tenta se desculpar e explicar suas ações. Ele diz que se apaixonou por ela, mas a Aurora não quer saber. Ela não consegue perdoá-lo por tirar sua vida. Uma noite, enquanto Jim está em sua cabine, ocorre outra falha. A nave enfrenta um erro crítico e o comando principal é desligado. Mais tarde, ele entra no elevador, que também apresenta um mau funcionamento. A Aurora vai até o saguão principal e vê que Jim plantou uma árvore ali. Em seguida, ela vai até a cantina, onde o dispensador de comida também está com problemas. De repente, os dois ouvem a voz do chefe do deck pelo intercomunicador, perguntando quem plantou a árvore. Eles correm até o saguão e veem Gus Mancuso em pé em frente à árvore de Jim. Eles se apresentam e explicam a situação para o chefe. Mancuso não entende como 3 pods podem ter falhado. Ele os leva até a ponte e descobre que há algo errado com a nave, mas que as informações dos sistemas precisam ser verificadas manualmente. Quando saem da ponte, um robô quase cai sobre eles. Jim e Aurora contam a Mancuso que os problemas estão acontecendo com mais frequência pela nave. Ele diz que isso não deveria acontecer e ensina como coletar os dados. Mancuso verifica os pods e Jim se junta a ele lá. Jim descobre o que aconteceu com o pod de Aurora. O chefe do deck acha o que Jim fez terrível. Mais tarde, ele está na ponte, verificando os dados coletados quando Aurora se junta a ele. Eles conversam sobre o que aconteceu com o pod dela, mas Mancuso diz que não pode fazer nada para reverter isso. Jim entra com o 16º robô quebrado. Mancuso sente os efeitos da doença da hibernação e vai descansar, mas enquanto sai, começa a tossir sangue. Naquela noite, Aurora não consegue dormir e decide nadar. De repente, a nave perde a gravidade e ela começa a se afogar, enquanto a água da piscina se move com ela. O sistema de gravidade se reinicia e ela consegue sair por pouco. Eles se encontram enquanto correm para procurar Mancuso. Os 3 voltam para a ponte e começam a entender o que está acontecendo na nave. Mancuso descobre que algo aconteceu há 2 anos, danificando um sistema principal. Eles precisam encontrar e consertar o problema, porque toda a nave está sobrecarregada. Se não resolverem, a nave ficará à deriva. Eles vão procurar o defeito, mas Mancuso desmaia e Jim e Aurora o levam para a enfermaria. Ele está morrendo e não há tratamento para prolongar sua vida. Algum tempo depois, eles se reúnem no observatório, onde Mancuso entrega sua pulseira de identificação a Jim, pede que consertem a nave e em seguida morre. De repente, as luzes mudam para um vermelho de alerta e a nave começa a tremer. Jim pede ajuda a Aurora e eles correm para a área de engenharia, mas ocorre outra falha no sistema de gravidade. Logo depois, Arthur também é afetado e Jim o desativa. Finalmente, eles chegam à engenharia e começam a procurar o problema. Eles o encontram na usina de energia e ao abrir a escotilha, Aurora é sugada para dentro. Um asteroide causou uma brecha no casco naquela área. Jim também é sugado, mas consegue se segurar na escotilha. Eventualmente, ele é puxado para dentro, mas eles conseguem selar a brecha rapidamente. Assim que resolvem esse problema, Jim percebe que há mais de uma brecha no casco. Eles seguem a trajetória do meteorito e descobrem que
ele atingiu o computador de controle do reator. Jim acha que pode encontrar peças de reposição. Eles encontram a peça e a substituem, mas o processo de ventilação do reator ainda falha. Eles tentam manualmente, mas falha de novo. Jim descobre que precisará abrir a porta de ventilação do lado de fora da nave para esfriar o reator. Os dois vão até a câmara de descompressão, e enquanto ele se prepara para sair, Jim entrega a pulseira de Mancuso para Aurora, dizendo que pode não voltar. Ela o ajuda com o traje e enquanto ele entra na câmara, Aurora pede que ele volte, porque não consegue viver na nave sem ele. Aurora volta ao reator, onde a temperatura atinge níveis críticos. Um parafuso do reator atinge seu braço, enquanto Jim se aproxima da porta de ventilação do lado de fora e a vê. A temperatura no reator sobe enquanto ele tenta abrir a porta. Jim percebe que terá que segurar a porta manualmente para ventilar o reator e avisa a Aurora. Ela não gosta do plano, mas ele insiste e pede que ela ventile o reator. Eles discutem, mas Jim diz que precisam salvar as outras pessoas. A Aurora finalmente aceita e ventila o reator. O processo é bem sucedido, mas os gases do reator empurram Jim para longe, rompendo seu cabo de segurança. A pressão em seu traje começa a cair. Ele avisa a Aurora que corre para pegar outro traje e resgatá-lo. Jim se desculpa novamente enquanto ela se apressa. Aurora vai atrás dele, mas seu cabo é curto demais. Ela é puxada de volta, mas consegue agarrar o cabo dele e puxá-lo para dentro. Aurora arrasta Jim para a enfermaria apenas para descobrir que ele já está morto. Ela usa a pulseira de Mancuso para anular os protocolos médicos e ressuscitá-lo. O pod médico funciona automaticamente e revive Jim. Aurora o perdoa. Mais tarde, Aurora conserta Arthur e eles fazem um funeral espacial digno para Mancuso. Jim a leva para a enfermaria e conta que encontrou uma forma de usar o pod médico como um de hibernação. Jim sugere que Aurora use o pod e passe o restante da viagem nele, mas como é revelado depois, ela decide ficar acordada com ele na nave. Jim finalmente a pede em casamento e eles vivem juntos na nave. 88 anos depois, a Avalon chega a Homestead 2. A tripulação desperta e encontra a nave em um estado inesperado. Aurora deixa uma mensagem contando a história da vida que ela e Jim tiveram na nave enquanto todos os outros dormiam. Terminando assim Passengers, filme de ficção